Hoje a gente vai ver duas coisas, se der tempo, se não tiver só uma. Eu vou falar para vocês como é que fica o MLG quando a gente tem interação, tá? Pelo menos no modelo binomial e modelo Bernoulli, como é que fica quando tem interação, porque as interpretações dos coeficientes, elas vão ficar um pouquinho diferentes. Diferentes não, mas vai ficar um pouquinho mais complexo e se der tempo a gente fala um pouquinho de medidas de qualidade do ajuste. A princípio é pouca coisa, mas vai depender do tempo que a gente vai levar aqui nessa parte inicial de interação para vocês entenderem. Eu coloquei esse arquivo aqui de 15 slides só agora de manhã, lá no Moodle, tá? Mas também não precisa pegar, vocês podem acompanhar aqui na tela que eu vou estar compartilhando. Se der, abram o R também e abram aqueles dados lá do Titanic, porque eu queria que vocês tentassem fazer interpretação para mim, tá? Eu vou mostrar aqui agora no começo da aula como é que é a interpretação. E aí eu queria que vocês rodassem lá os dados do Titanic para a gente ver se apareceu alguma interação e a gente tenta interpretar essa interação, tá? Fica um negócio mais complexo, mas vocês têm que saber fazer, tá? Por pior que seja, tem que saber fazer, porque é muito comum você ter modelos com interação. Deixa eu perguntar. Quando vocês fizeram modelos lineares, vocês chegaram a ver algum exemplo que tinha interação? Quando você ia fazer lá a regressão, você botava, né, y, botava o tio, e aí botava x asterisco y. Chegaram a fazer isso? Quando tinha interação de... Era x no modelo, né? Desculpa, não era x com y, x1 com x2, né? Tinha o x1 no modelo, o x2 no modelo, e tinha interação de x1 com x2 no modelo. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Algum exemplo? Sim? Ah, que bom. Então você já tem uma noção de como que interpreta interação. Era chatinho, não sei se vocês lembram, era meio chatinho. E muita gente evita botar interação em modelo para evitar essas interpretações, tá? Mas aqui em MLG, por causa daquela história da razão de chance, ela ganha uma interpretação diferenciada, tá? Então a gente vai falar disso hoje. Então, imagina que a gente tem mais de uma variável explicativa e a gente quer colocar a interação entre elas. Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Onde a gente tem x1 e x2. São duas covariáveis para tentar explicar uma variável resposta, tá? Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, é tudo binário, tá? São todas variáveis categóricas. Então, a variável resposta era a indicadora de infarto, tá? Então, é 1 quando a pessoa infarta e 0 quando a pessoa não infarta. E a gente tinha duas variáveis, x1, indicadora de sexo masculino. Então, é 1 quando é masculino, 0 quando é feminino. E x2, indicadora de fumante. Então, é 1 quando é fumante, 0 quando não é fumante. Isso aqui seria o logit de π, onde π é a probabilidade de sucesso, que aqui seria infartar, né? O sucesso nesse exemplo é infartar. Então, o logit dessa probabilidade de sucesso, que a gente sabe que é essa expressão de logit de π, né? Vamos botar aqui no quadro para a gente lembrar. Né? Se você tem o logit de π, é como se você tivesse ln, né? De π sobre 1 menos π. Né? E aí, o que acontece? Você está dizendo que aquilo ali é um intercepto, depois os efeitos principais. Então, tem um intercepto, depois vem o efeito principal da variável x1, tá? Depois mais o efeito principal da variável x2 mais a interação, que tem um coeficiente beta 3, x1 e x2 e. É exatamente isso aqui que está ali.
Aqui no slide eu estou omitindo o i, tá? Para ficar mais simples a anotação. Mas está claro que isso é para cada observação, né? Então tem um pi, tem um x1i, x2i, ok? E uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que esse termo aqui da frente, né? Vamos botar aqui assim, ó. Isso daqui é a chance. Por que que é a chance? Porque é probabilidade de sucesso dividido pela probabilidade de fracasso. Isso vai dar aquele casos favoráveis em relação a casos desfavoráveis, que a gente chama de chance. E se você aplicar o logaritmo, fica as log chances, tá? Então, as log chances são funções, né, de duas variáveis e de uma interação. Como que isso vai funcionar? Se a gente está botando uma interação aqui, a gente tem que lembrar que esse x1 e x2, como isso daqui é binário, tá? Na prática, esse beta 3 só vai aparecer quando tanto o x1 e o x2 forem iguais a 1. Se um deles for igual a 1 e o outro for igual a 0, esse termo aqui vai se anular, certo? E lembrem também que isso aqui é a chance, é a log chance de infartar. Então, se você aplicar o exponencial dos dois lados, você vai ficar com chance de infartar. A chance de uma pessoa infartar é beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x1 x2. Ok? Se eu quisesse saber a probabilidade de uma pessoa infartar, tem que isolar o π, né? Aí você precisa escrever daquela forma. Eu não vou escrever tudo aqui, mas se você quisesse escrever o π, a probabilidade, você ia ter o ESP, né, do preditor linear, dividido por 1 mais o ESP do preditor linear, tá? Então, até vou botar aqui um meta aqui para não ficar... É assim, né? Ok? Como eu botei o i ali no quadro, vamos botar o i aqui para ficar coerente. E aqui em cima, todo esse termo aqui é o nosso eta i. Ok? Então, são as coisas que importam aqui. Vamos olhar lá. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Vou acreditar que sim. Qualquer coisa me interrompa, tá? Vamos ver esse primeiro caso aqui, tá? Tá uma barulhada aqui de obra, tá? Dos vizinhos, não reparem não. Então vamos lá. O que que acontece? Como é que a gente faz para interpretar esse beta zero aqui, né? Se a gente tivesse x1 e x2 iguais a zero, tá? Isso aqui ia ficar logite de π, ia ficar beta zero e os outros termos todos iam zerar, certo? Então, o que que a gente ia ter? Logite de π igual a beta zero. Quando que as duas variáveis estão zeradas? Tá? Quando é que elas estão zeradas? Vamos olhar aqui. Quando o x1 é feminino, então é quando é mulher, e o x2 é não fumante. Então, mulheres que não fumam, certo? Então, beta zero é a log chance de infarto a favor de mulheres que não fumam. Okay? Então, qual é a chance de uma mulher que não fuma infartar? ESP de beta zero. Qual é a probabilidade de uma mulher não fumante infartar? ESP de beta zero sobre 1 mais ESP de beta zero. Ok? Todo mundo entendeu essa primeira situação aqui? A interação não afetou nada, né? Então, a interpretação do beta zero não muda quando a gente tem interação. Só tem que lembrar que é o caso onde todas as variáveis são iguais a zero. Tá bem até aqui? Tudo tranquilo? Vamos assumir que sim. Então tá bom. Agora vamos fazer um caso que tem interação, né?
Se a gente fizesse beta 2 igual a zero, tá? Ou seja, beta 2 igual a zero não, x2 igual a zero. O que é o x2 igual a zero? X2 igual a zero são não fumantes, certo? Se você tem não fumantes, você sabe que essa variável aqui vai ser zero e essa variável aqui vai ser zero, tá? Então eu vou para o quadro. Eu sempre recomendo que vocês façam isso quando vocês forem analisar a interação, tá? Então a gente está fazendo o seguinte: o que acontece quando x2 é zero? Ou seja, a pessoa não fuma, tá? O que vai acontecer? Vamos pensar na chance. Qual é a chance de uma pessoa que não fuma sofrer infarto? A chance de uma pessoa. Opa! A chance de uma pessoa que não fuma sofra infarto vai ser ESP de beta 0 mais beta 1 vezes x1, que é indicadora de sexo, mais, aí vai ficar aqui, beta 2 vezes 0, porque a pessoa não fuma, mais beta 3 x1 vezes 0. Tudo bem? É o que está lá no slide aqui, nesse pedacinho aqui, ó. Ok? Só que aqui está na escala do log e eu estou fazendo na escala da chance, tá? Então, isso aqui vamos botar aqui em vermelhinho do lado, isso aqui é a chance, tá? De infarto para não fumantes. Ok? A questão é a seguinte: isso aqui é a chance de infarto para não fumantes. Só que eu ainda tenho que pensar na variável sexo, que está aqui, né? Que é essa variável x1. Então, vocês estão vendo que esse termo aqui está multiplicado por zero. Eu já vou cortar ele aqui, já vou botar assim aqui para lembrar que está ficando ESP de beta 0 mais beta 1 x1, e esse aqui também está dando zero. Ficou essa expressão aqui, né? Então, como é que fica se eu comparar isso aqui, homens com mulheres, né? Então, vamos botar aqui em azul. Espera aí só um pouquinho. Se eu quisesse fazer o seguinte, ó, chance de infarto para não fumantes. Então, para eu poder enxergar, vamos colocar agora aqui, ó, se fosse homem. Se fosse homem, tá? O que ia acontecer se fosse homem aqui? O que mudaria? Todo mundo consegue enxergar aqui? Se fosse homem, esse x1 que está ali em cima, ele ia ficar o quê? Ele ia ficar igual a 1, certo? Então, vou mudar ele aqui e vou colocar um 1 aqui. E a mesma coisa nesse aqui que eu já cortei, também ia ficar 1. Mas não vai fazer diferença nenhuma, ia ficar ESP de beta 0 mais beta 1. Tudo bem? Tá beleza? Isso. Então tá bom. Então vamos olhar aqui na direita. Essa daqui foi a chance de infarto para não fumantes homens. E se eu quisesse fazer uma comparação disso com a chance de infarto, só que para mulheres? Ou seja, se eu quisesse fazer a razão de chances, como é que isso ia ficar? Isso aqui ia ser ESP de beta 0 mais beta 1, como é mulher, fica assim, mais beta 2 vezes 0, mais beta 3 vezes 0 vezes 0. Ok?
Então, vamos cortar aqui o que é 0. Eu ia ficar em cima. Qual é a chance, então, de um homem não fumante ter infarto? ESP de beta 0 mais beta 1. A chance de uma mulher não fumante ter infarto. ESP de beta 0. Então, se você dividir um pelo outro, vai ficar o quê? ESP de beta 1. Certo? Sobrou somente o ESP de beta 1. Então, se sobrou somente o ESP de beta 1, essa razão de chances aqui, né? Quando eu faço essa razão de chances, tá? Eu estou concluindo que ela vai dar o quê? Essa razão de chances vai dar ESP de beta 1. Então, com o beta 1, eu consigo descobrir qual é a razão de chances de infarto, né? De homem, a favor dos homens em relação às mulheres, para pessoas que não fumam. Então, vamos olhar lá o que está escrito aqui, ó. Beta 1 é o log da razão de chances de infarto em favor dos homens entre os que não fumam, certo? E o ESP de beta 1 é a razão de chances de infarto em favor dos homens entre os que não fumam. Esse aqui, entre os que não fumam, é entre todas as pessoas que não fumam, certo? Então, é como se a gente tivesse concluindo que quando você vai ver pessoas que fumam ou pessoas que não fumam, tem uma diferença entre os sexos, tá? Se não tivesse a interação, daria sempre a mesma coisa, tá? Tanto para os que fumam quanto para os que não fumam, você ia chegar numa conclusão. Nesse caso aqui, esse beta 1, ele está dando essa chance entre os que não fumam. Tá? Então, a interpretação ela, dá ela sofre uma pequena alteração aqui, porque você é obrigado, para interpretar o beta 1, você é obrigado a assumir que esse beta 3 aqui ó, não está aparecendo na história. Então, o beta 1 só é interpretável sozinho se você fizer uma das variáveis, né, uma das covariáveis, assumir o valor 0, porque aí você elimina esse beta 3 aqui da história. Tá? Só que outros casos que a gente pode olhar, né? Vamos tentar interpretar o beta 2, né? Se a gente fosse interpretar o beta 2, seria uma situação onde eu estaria olhando a comparação da variável x2, eu quero saber qual é o efeito, eu quero saber qual é a razão de chance de fumantes com relação a não fumantes, tá? Só que somente para o caso onde eu tô olhando, onde eu tenho mulheres, tá? Então é a mesma coisa. Para a gente pensar em razão de chance aqui, eu sempre recomendo que você escreva a expressão em cima e a expressão embaixo, tá? Porque aí facilita a compreensão, né? Vamos botar aqui de novo. Agora eu vou botar um pouco mais resumido, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Se eu fizer, a gente só substitui beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x1 x2, eu vou botar em cima e embaixo. Tá? O que eu estou querendo saber é como interpretar o beta 2. Eu vou ter que fazer tudo sumir aqui, né? Como é que eu faço tudo sumir? Eu quero interpretar o beta 2. Para eu interpretar o beta 2, eu vou comparar essa variável x2 quando ela assume o valor 1 em cima e quando ela assume o valor 0 embaixo. Então, vamos colocar aqui na direita, aqui, em vermelhinho. Vamos fazer aqui, né? O x2 igual a 1, ou seja, fumante, e embaixo contra não fumantes, certo? Quando eu faço isso, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? A variável x2 vai assumir o valor 1. E ali embaixo, a variável x2 vai assumir o valor 0, certo? Por outro lado, aqui na interação também, né? Essa x2 aqui
vai assumir o valor 1. E aqui embaixo, essa x2 vai assumir o valor 1. Ok? Então, daqui eu já estou cortando, né? Esse termo aqui vai morrer na história. Tem um que está em cima e embaixo, vai ser cortado, né? Esse cara daqui com esse... Peraí que eu cortei demais. Esse cara e esse cara podem ser cortados em cima e embaixo, né? Só que o que vai acontecer? Esse daqui, ó, ele também vai cortar em cima. Se eu colocar x1 igual a 1 em cima, ou x1 igual a 0, ele vai ficar igual aqui, ó. Ele vai ser... Pera, deixa eu botar aqui. Não, ele não vai ser cortado exatamente, né? Para ele ser cortado, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, ó. Olhem para o beta 3, né? O beta 3 eu tenho x1 vezes 1 e aqui embaixo também, x1 vezes 1, né? Se eu colocar homem, se eu fizer x1 igual a 1, aqui em cima vai ficar ESP de beta 3, tá? E aqui embaixo vai ficar ESP de beta 3 também. E aqui vai ficar ESP de beta... E agora até eu me perdi. Calma. Espera aí. Deixa eu olhar o que está aqui. Tá, é isso mesmo. Eu estou comparando aqui, né? Fumante com não fumante. Se eu fizer, por exemplo, entre os homens, né? Vamos ver o que acontece se eu fizer fumante contra não fumante para homens e fumante contra não fumante para homens aqui embaixo. O que aconteceria se eu fizesse isso? A comparação pura e simplesmente de fumante contra não fumante para homens. O que ia acontecer? Aqui em cima, eu ia ficar, né, com 1, ia ficar beta 1 x1. Aqui ia ficar... Peraí. Agora que eu já achei aqui. Deixa eu ver se alguém já tinha escrito alguma coisa, porque aí tinha um erro meu ali, né? É por isso. O Rodrigo já tinha visto. Por isso que estava confundindo minha mente aqui. Valeu, Rodrigo. Aqui, né? Aqui é 0. Foi mal. Aqui é 0. Então, deixa eu cortar esse termo todo aqui, né? Agora sim. Vamos só voltar aqui rapidinho, ó. x2 igual a 1 com x2 igual a 0, tá? Então, no numerador, o x2 assume 1 aqui, 1 aqui. No denominador, ele tem que assumir 0 aqui e 0 aqui. Agora tá certo, tá? Agora, vamos comparar aqui. Se eu fosse olhar para homens, o que ia acontecer? Para homens, ia ficar aqui em cima ESP de beta 1 mais beta 2. E embaixo ia ficar ESP de beta 1. Se eu fosse olhar para mulheres, o que ia acontecer? Em cima ia ficar ESP de beta... Cadê aqui? Vamos substituir, né? Vamos substituir que aí fica mais fácil. Aqui, ó, x1 igual a 1 para homens e mulheres. Vamos substituir aqui em cima. Vamos colocar esse x1 aqui igual a 1. Então, ali embaixo não vai importar. Esse daqui vai ficar igual a 1. E esse daqui vai ficar igual a 1. Tá? O que dá essa razão toda aqui? Esse beta 1 com esse beta 1 vai cortar, só que vai ficar ESP de beta 2 mais beta 3. Então, é isso aqui que eu estou querendo dizer. Essa razão toda aqui, se você fizer uma razão considerando esse padrão aqui, no final vai dar ESP de beta 2 mais beta 3. Essa é a chance, né, de infarto para fumantes, tá? Homens, ok? Então, é a razão de chances de
fumantes em relação a não fumantes, tá? Para homens. Deu ESP de beta 2 mais beta 3. Só que o que acontece se a gente olhasse para mulheres, né? Se a gente colocasse aqui para mulheres, o que ia acontecer? Se a gente colocasse ali para mulheres, ia ter essa mudança aqui, ó. O X1 ia ser 0, aqui embaixo também ia ser 0, esse daqui ia ser 0, e aquele ali de baixo também ia ser 0, né? Mas ele está arriscado, já nem importa mais. Esse cara daqui, né? Ele seria 0. Então, o que ia ficar aqui? Ia ficar 0, 0, 0 e 0. Se você faz a razão assim, o que vai acontecer? Esse beta 1, 0 vai morrer, esse beta 1, 0 vai morrer, esse beta 3 vai morrer. O único termo que vai sobrar é o ESP de beta 2. Então, o que vai mudar aqui, ó, quando você fizer para mulheres, é que vai sumir esse carinha aqui, ó. Ok? Então, no fundo, qual é a conclusão que a gente está chegando, né? Um caso está dando ESP de beta 2 mais beta 3 e o outro está dando ESP de beta 2. Então, a única maneira de interpretar esse cara aqui, ó, é para a situação em que ele apareceu. Qual foi a situação que ele apareceu? Razão de chances de fumante contra não fumante para mulheres. Esse daqui aconteceu quando eu tinha mulheres. E esse de cima, aqui, aconteceu quando eu tinha homens, certo? Então, se você quer interpretar o beta 2 sozinho, você é obrigado a assumir que eu estou olhando o caso das mulheres. Tá? Por isso que tem que fazer essa razão aqui. Eu me perdi aqui quando estava fazendo, porque eu tinha colocado o 1 aqui, ao invés de botar aqui, né? Eu tinha colocado 1 ao invés de colocar 0. Mas por isso que eu estou recomendando que vocês sempre façam, escrevam o numerador sobre o denominador para evitar erros, né? Até como eu fiz aqui, eu já me perdi. Mas vamos lá. Então, olha o que eu escrevi. Beta 2 é o log da razão de chances comparando fumantes e não fumantes entre as mulheres, porque foi a única maneira de fazer sumir o beta 3 da história, tá? E o ESP de beta 2, ao invés de ser a log razão de chance, ela é a razão de chances, ok? É a log razão de chances dos fumantes, tá? Em relação aos não fumantes, só que somente entre mulheres. Ok? Eu sei que eu fiz uma confusão ali no meio, mas espero que vocês tenham entendido, tá? O Rodrigo tinha visto ali. Ok, pessoal? A gente vai fazer exemplo disso, tá? Tem mais coisa ainda, vamos lá. Olha outra coisa interessante que dá para você pensar aqui, né? Uma outra forma de enxergar é você colocar em evidência uma das variáveis, tá? Então, por exemplo, essa expressão toda aqui, beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x1 x2, eu poderia ter escrito como beta 0 mais beta 1 x1, colocava o x2 em evidência, e aí ficava aqui dentro com beta 2 mais beta 3 x1, certo? Então, o que acontece na prática aqui, né? Se o x1 é zero, tá? É como se o coeficiente do x2 fosse beta 2. Mas quando eu tenho x1 igual a 1, o coeficiente do x2 vira beta 2 mais beta 3. Ou seja, ele modifica o efeito de ser fumante por sexo e faz com que a gente tenha aqui exatamente aqueles dois valores que eu coloquei no quadro aqui, ó. Quando x1 é 1, vai dar essa expressão, quando o x1 é 0, vai dar essa expressão aqui, ó, tá? Então, o mais importante de tudo é você saber que se a pessoa vai ter infarto ou não, depende, tá? Quando você quer olhar se ela é fumante ou não, isso afeta de acordo com o sexo. Então, é como se você dissesse assim: olha, se você fuma e é mulher, vai acontecer tal coisa com você. Mas se você fuma e é homem, vai acontecer outra coisa com você. Se você fuma e é mulher, a chance de você infartar é ESP de beta 2. Mas se você é homem,
se você é homem, a chance é ESP de beta 2 mais beta 3. Se esses coeficientes fossem todos positivos, tá? Se beta 2 fosse positivo, e beta 3 fosse positivo também, aliás, se o beta 3 fosse positivo, seria como se você falasse que homens morrem mais ao fumar, morrem mais não, sofrem mais infarto ao fumar do que mulheres, certo? Porque a chance dele ter infarto sofre um acréscimo de beta 3 quando é homem. Quando é mulher, não tem esse acréscimo. Se o beta 3 fosse negativo, você estaria dizendo que os homens sofrem um decréscimo, tá? Na chance de sofrer infarto quando fuma em relação às mulheres, tá? Então, essa aqui é uma outra forma de você escrever. Essa forma aqui é interessante quando você pensa numa reta, tá? Se você enxergar, se esse x1 aqui e esse x2 fossem variáveis quantitativas, daria para fazer gráficos desses efeitos aqui, e aí você ia ter uma curva para quando o x1 é 1 e uma curva para quando o x1 é 0. Ok? Estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Isso aqui era a mesma coisa que acontecia lá em modelos lineares. A diferença é que eu tenho essa interpretação de razão de chance, que antes não tinha. Lá em modelos lineares não tinha, tá? E aí, por fim, tá? Eu vou mostrar um caso aqui. Eu vou parar nesse aqui, porque depois começa a ficar muito complicado, tá? Vamos assumir que x2 é a idade da pessoa. Então, agora x2 não é mais fumar ou não fumar. Ficou x1 é o sexo e x2 é a idade da pessoa, ok? E eu vou fazer uma interação entre uma variável categórica, que é o x1, e uma variável quantitativa, que é o x2. Quando eu tenho esse tipo de coisa aqui, ó, tá? Eu começo a ter esse tipo de interpretação. Quem é ESP de beta 1, tá? ESP de beta 1. Para eu chegar no ESP de beta 1, eu vou ter que estar comparando homens com mulheres, mas entre aqueles que têm o x2 igual a zero. O que significa x2 igual a zero aqui? É idade zero. É meio bizarro isso, né? ESP de beta 1 é a razão de chance de infartar que os homens têm em relação às mulheres para pessoas com idade zero. Como é que você faz para se livrar desse tipo de problema aqui? Como é que você faria para melhorar um pouco esse nosso modelo aqui e não ter mais esse problema aqui de razão de chance de infarto em favor de homens para pessoas com idade zero? Ninguém tem idade zero. Como é que eu fujo dessa interpretação aqui? Vocês têm alguma sugestão? Talvez lá em modelos lineares tenham falado para vocês. Alguém tem uma sugestão de como eu conseguiria interpretar, que modificação vocês fariam nesse modelo para nunca ter que interpretar essa idade zero aqui? Vocês têm alguma ideia? Ninguém tem uma ideia? Eu vou até pegar o quadro aqui para colocar um exemplo de modelos lineares onde isso aconteceria. Vamos botar aqui assim, ó. Y, vamos botar, pode ser, deixa eu pensar, a renda de uma pessoa e o X é a idade de uma pessoa. Você faz uma regressão simples assim. Renda versus idade, tá? Vamos pensar num gráfico, como é que seria mais ou menos isso, né? Uma pessoa, vamos pensar qual é o menor valor que eu teria aqui. Vamos botar aqui uma pessoa com 18 anos. Vamos imaginar que a renda pelo meu modelo aqui, para 18 não, vamos imaginar que até 17 anos é zero, e aí bota uma idade maior aqui, sei lá, faz alguma coisa assim. Imagina que você ajustou e deu uma reta assim. Aqui é o seu Y.
chapéu. Tudo bem? Vamos imaginar que você fez uma regressão e deu isso aqui. Para 17 anos, a renda estava zero, a renda estimada, certo? Mas o seu modelo deu uma coisa do tipo assim, o beta zero foi menos, sei lá, menos 3.000, mais beta 1 vezes a idade. Ok aqui? Isso é plausível? Um modelo que dá assim? Tá, vamos imaginar que quando você bota aqui x igual a 17, dá zero. Ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu esse modelo de regressão aqui? Isso aqui é um modelo lá de regressão linear simples. Imagina que a reta está desse tipo aqui. Como a reta está assim, cruzando o eixo x no 17, isso significa que o coeficiente, que o intercepto é negativo. Ok? Então, como que você interpretaria esse intercepto aqui, ó? Esse daqui é o seu beta zero, né? Esse daqui é o beta zero. Como é que você interpretaria o beta zero, né? Seria, né, menos 3.000 é a renda esperada para pessoas com 0 anos. Vamos botar para pessoas com idade 0. Olha que beleza de interpretação essa. Vocês iriam botar isso aqui, assim, publicar isso, para uma pessoa leiga olhar? Ah, o que significa o menos 3.000? O que é o beta zero do modelo? Ah, isso aqui é a renda esperada de uma pessoa com idade 0. Vocês acham isso legal? Não, né? Sabe uma coisa que é recomendada você fazer quando você está muito preocupado com interpretação? Você pode centralizar a sua variável explicativa. O que significa centralizar a sua variável explicativa? Significa, ao invés de você fazer uma regressão de y contra x, você faz uma regressão usando o x asterisco como sendo x menos a média de x. Você cria uma nova variável, x asterisco, que é x menos a média de x. Aí eu pergunto, quando x asterisco é igual a zero, o que significa? Qual é a idade da pessoa quando x asterisco é igual a zero? Qual é a idade que ela tem? Já nasceu devendo, é ótimo. A média, todo mundo está vendo aqui, ó. Se você pegar a sua variável e subtrair a média, tá? Essa sua variável vai ficar centrada no zero. E ela vai ter exatamente o valor zero, ela vai ser zero quando a idade da pessoa for exatamente igual à idade média dos seus dados. Ok? Então, o que ia acontecer? Quando você fizesse isso, esse coeficiente, quando você rodasse uma regressão com o x asterisco, esse intercepto aqui não seria mais zero. Ele ia com certeza ficar positivo aqui, e você no final falaria assim: beta zero é a renda esperada para pessoas com idade média, ou para pessoas com a idade de. Aí você bota, no seu estudo, as pessoas em média tinham, sei lá, 28 anos. Então você vai dizer, o beta zero é a renda esperada para pessoas com 28 anos. Entenderam? Isso é importante vocês saberem para qualquer regressão que vocês façam.
Se o seu intercepto está dando um valor que não faz sentido, porque não tem sentido a covariável igual a zero, centralize a covariável. Todo mundo conseguiu entender isso que eu falei? Se não entenderam, perguntem, por favor. Tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Como lidar com isso? Centraliza a variável x2. É uma opção, tá? Mas, se você não fez isso, ESP de beta 1 vai ser a razão de chances de infarto em favor dos homens, né, contra as mulheres, para pessoas com idade zero. Como que você interpreta o beta 2, né? Se você aplicar o exponencial, vai ficar a razão de chance de infarto, aí agora vem aquela interpretação lá de modelos lineares, né? Vamos ver como é que fica para interpretar o ESP de beta 2. Lembram aquela coisa de aumento de uma unidade na variável x aumenta tanto na variável y? Eu vou escrever uma vez aqui, vamos ver se eu acerto agora dessa vez, né? Eu vou escrever a razão de chances aqui para. Então, vamos botar aqui, ó, incrementos. Vamos botar aqui, ó, incrementos de um ano. O que acontece a cada ano que passa na vida de uma pessoa, na chance dela ter infarto, certo? Então, eu vou comparar uma pessoa na idade x2 com uma pessoa na idade x2 mais 1. Vamos ver o que acontece com a chance de infarto. Então, vai ficar, né? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, razão de chance mais 1, que seria para pessoas que têm mais de um ano a mais, em relação... Não, não é a razão, não. É a chance, né? Peraí. Vamos escrever assim, ó. Chance para quem tem um ano a mais dividido pela chance para uma pessoa de uma idade qualquer. Como que vai ficar isso? Então, vai ficar em cima, né? ESP de beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2. Aí aqui vai ficar, né? A pessoa tem um ano a mais, então vai ficar x2 mais 1. E aqui vai ficar beta 3, x1, x2 mais 1. Isso aqui é a chance de infarto para uma pessoa que tem um ano adicional em relação a quem, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Em relação a uma pessoa que tem a idade de referência. Então, vai ser aqui ESP de beta 0 mais beta 1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x1 x2. Ok? Dessa vez eu vou cortar primeiro e depois eu simplifico as coisas. Já vou me livrar de algumas coisas aqui. Esse beta 0 com esse beta 0 aqui vai morrer. Esse beta 1 com esse beta 1 aqui vai morrer. Aqui em cima, né? ESP de beta 2 x2 mais 1 ESP de beta 2 x2. Então, eu posso cortar esse com esse. E ali em cima, eu posso cortar o denominador com o termo que tem esse x2 aqui. Tudo bem? Então, e esse aqui todo, né? Então, o que sobrou lá em cima? Vamos ver o que sobrou lá em cima. Lá em cima sobrou ESP de beta 2, né? Que veio daqui, mais beta 3 x1. Beta 2 mais beta 3 x1. Estão vendo? Essa é a razão de chances de uma pessoa que é um ano mais velha em relação à pessoa da idade de referência, né? Então, se eu comparar duas pessoas, uma um ano mais velha que a outra,
a chance de infarto, comparando, né, da pessoa mais velha é ESP de beta 0 mais beta 3x1 vezes a chance da pessoa mais nova. Então vejam que, de novo, depende do sexo, tá? Tá dependendo do sexo. Se você tiver, né, vamos botar uma setinha aqui para cima e uma para baixo. Se a pessoa for do sexo masculino, essa razão aqui vai ser ESP de beta 2 mais beta 3. E se a pessoa for do sexo feminino, fica ESP de beta 2. Ou seja, se você quer interpretar apenas o beta 2, ele representa, né, o que está aqui no slide. É a razão de chance de infarto para aumentos de 1 ano de idade, ou seja, em favor, né, de aumentos de 1 ano de idade entre as mulheres. Então, entre as mulheres, a cada ano que passa, né, a chance de infartar, ela é ESP de beta 2 vezes a chance que ela tinha no ano anterior, certo? Para homens, não. Para homens vai ser ESP de beta 2 mais beta 3 vezes a chance que ele tinha no ano anterior. Então, esse beta 3 aqui é um acréscimo que você tem na log razão de chance de infarto para aumentos de 1 ano de idade que os homens possuem em relação às mulheres. Conseguiram entender a ideia aqui? De que quando faz a razão de chance tem que levar em conta para poder se livrar, né, desse beta 3 aqui, somente quando o x1 é zero. Então, dependendo do x1, você vai ter duas expressões diferentes, tá? E uma coisa importante, né, quando você for fazer a análise disso, você vai ter o seguinte, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Eita, aqui, volta, volta, volta. Só um pouquinho que deu uma bugada aqui. Pronto. Vamos imaginar. Gente, o que está acontecendo aqui? Não me deixa eu sair desse negócio. E deixa eu dar de novo um zoom. Agora acho que foi. Estava bugado isso aqui. Tá. Vamos imaginar que você quer calcular a probabilidade de infartar. Então, aqui está o π, certo? E aqui você coloca o x2, que é a idade da pessoa, certo? Quando você não tem interação, isso aqui pode dar uma coisa, sei lá, imagina que isso aqui deu assim, tá? Que quanto maior a idade da pessoa, maior a probabilidade dela ter... Vou até botar uma curva aqui, vamos imaginar que faz assim. Vamos imaginar que isso daqui é a probabilidade da pessoa infartar para cada ano que passa. Quando você não tem interação, tá? Essa probabilidade aqui, ela vai ser sempre a mesma. Quando você tem interação, você começa a ter mudanças, né? Então, o que acontece aqui? Se você tivesse x2 para homens, você poderia ter assim, ó, para homens, e vou botar uma linha em vermelho aqui, né? Sei lá, para mulheres. Para mulheres poderia ser alguma coisa assim. Aqui para mulheres, tá? Quando você tem interação, tá? Quando você não tem interação, ela costuma ser assim, ó. Quando você tem interação, o que vai acontecer aqui é que pode ter coisas assim. Você pode ter para homens e você pode ter para mulheres. Vamos botar. Você pode ter coisas assim. E aqui seria a idade, né? Que é o x2. Você pode ter situações onde, para a idade baixa, acontece uma interação aqui, tá? Deixa eu botar aqui pi, tá? Você pode ter esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Você pode ter coisas assim ou você pode ter coisas assim, quando você tem interação.
tá? Quando você não tem interação, essas retinhas aqui, elas vão ser, essas curvas, se fossem retas seriam paralelas, né? Mas se fossem curvas, é como se elas mantivessem a distância uma para outra sempre. É sempre constante a distância delas. Quando você tem interação, não. Para você ter interação, pode acontecer de não ser constante essa. Pode inclusive mudar a ordem quando você tem interação, tá? E esse gráfico aparece muito. Fazer o gráfico quando tem uma variável que é quantitativa, você fazer o gráfico dela versus a probabilidade π aqui, ó, tá? Lembrando, para fazer esse gráfico, você vai precisar usar a expressão, né? Você vai precisar do π, que é o ESP do eta 1 mais o ESP do eta, tá? É o gráfico disso aqui que costuma aparecer nesse tipo de análise aqui, ó, tá? Todo mundo entendeu? Então, se tiver essa mudança aqui, é porque dependendo da idade, a relação entre os sexos pode mudar, certo? Pode se intensificar, pode diminuir, ela pode também, né? Cadê aqui? Outra coisa que pode acontecer, em alguns casos, é você ter coisas que fazem assim, né? Uma é assim e a outra é assim. Vai abrindo, né? Deixa eu botar em vermelho. Você pode ter uma outra que vai abrindo mais, certo? Então, essa distância entre elas aqui no começo, né? É menor do que aqui no final, ok? Então, aqui seria, né, masculino, aqui seria feminino, e aqui seria a variável x2, que é a idade. Tudo isso vai depender dos coeficientes que você estimar. Conseguiram entender a ideia? Isso já tinha lá em modelos lineares, tá? A diferença agora para a gente aqui é que tem razão de chance na história. Outra coisa, eu poderia mostrar para vocês como que fica a interação de duas variáveis quantitativas. Imagina com 3, imagina com 4. Tenta imaginar isso. A gente tem mais interpretação. Sim, é verdade, tem mais. Você permite mais coisas, né? Tem fenômenos que realmente são, é verdade. Pode ser que para pessoas jovens, né, fumar ou não fumar não afete a probabilidade de infarto. Mas para pessoas mais velhas, né, fumar ou não fumar pode afetar, sim, a probabilidade de você ter infarto. Pode ser que seja completamente diferente. A mesma coisa o sexo, né? Para pessoas jovens, o fato de ser homem ou mulher não afeta a chance de infarto. Mas para pessoas mais velhas, a chance de infartar é maior entre os homens, por exemplo. Poderia ter alguma coisa assim, tá? Então, é quando você tem a interação entre idade e sexo, ou idade e fumar e não fumar, ok? Então, isso acontece na prática e tem que ser levado em conta quando acontece. Tem stepwise para MLG? Tem, tá? Tem. Funciona. Você tem aquele backward, tem stepwise, tem forward, aquela coisa toda lá que vocês viram em modelos lineares, tem a mesma coisa aqui. Tem a ver com os critérios que eu vou falar depois, de A e C, B e C, tá? Igualzinho. Você pode olhar resíduos, é a segunda parte. Então, ele pode ir comparando deviance, ele pode ir comparando o A e C, tá? Tem várias formas de fazer isso, tá? Mas antes da gente ir para essa situação, eu queria que vocês pegassem os dados do Titanic, tá? Peguem os dados do Titanic de novo e vamos tentar interpretar. Eu quero que vocês tentem interpretar aí no chat, tá? Eu quero que vocês rodem e tentem interpretar uma interação, tá? Não vamos fazer 3 interações, então eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: a interação entre duas variáveis explicativas qualitativas, e eu queria que vocês fizessem
a interação entre uma qualitativa e uma quantitativa, tá? Então, não sei se vocês lembram, a gente rodou alguns modelos, né? Dessas variáveis que eu tinha selecionado aqui, ó, essa variável age, né, que era a idade da pessoa lá no Titanic, é uma variável quantitativa, certo? Eu queria que vocês comparassem ela com a variável classe ou com a variável sexo, dessem uma olhada para ver a que tivesse. Acho que com sexo é a mais fácil de interpretar, tá? Eu não sei se é significativo ou não, mas eu queria que vocês olhassem idade com uma delas, tá? Essa daqui de siblings e spouses, né? Não foi significativa, enfim, não importa. São essas três aqui que são as que interessam para mim. Então, tentem comparar sexo com a classe da pessoa e tentem comparar a idade com uma dessas duas variáveis também. Vejam se é significativo ou não. E no caso da idade, tentem fazer um gráfico. Tentem fazer um gráfico que relacione no eixo X, né? Por exemplo, se fosse por sexo, o que eu estou dizendo para vocês é: tentem fazer um gráfico onde aqui vai ficar a idade, aqui vai ficar a probabilidade de sobreviver no Titanic, e eu quero duas curvas aqui. Eu quero para, por exemplo, homens e mulheres, né? Ou a outra opção, vou botar em vermelho aqui, poderia ser para, vou botar três curvas aqui, tá? Vamos botar uma, duas, três, aqui poderia ser para P1, P2 e P3. Ou seja, para quem era da classe 1, da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe. Entenderam? É exatamente isso que eu quero que vocês façam. Para fazer esse tipo de coisa, você vai ter que rodar uma regressão onde você vai colocar assim, ó, GLM, aí você vai ter o Y, né? E aí você vai colocar aqui assim, ó, tá? Se você colocar esse asterisco aqui, você vai colocar tanto a variável x1 quanto a variável x2, quanto a interação das duas no modelo. Ok? Tentem rodar isso e vamos ver onde vocês vão chegar. Depois eu posso tentar replicar algum que alguém tenha conseguido fazer, eu posso tentar fazer, a gente faz junto aqui. Ok? Todo mundo entendeu? Você vai escolher, tá? Essa é a segunda análise, que vai ser idade versus ou sexo ou classe. Mas eu quero que você faça uma antes de sexo contra classe. Tá? Então são dois modelos com interação. Um vai ser sexo e classe, e o outro vai ser idade e sexo ou idade e classe. Todo mundo entendeu? Vocês rodam, olhem se é significativo ou não, e mesmo que não seja, tá? Vamos tentar interpretar como é que ficaria, porque nunca vai ser zero o coeficiente, né? O coeficiente vai dar alguma pequena diferençazinha. A gente pode comparar para ver essa pequena diferençazinha e tentar interpretar. A gente faz a análise toda aqui hoje. Vamos focar nisso. Eu acho que é melhor do que eu falar de qualidade de ajuste, para todo mundo sair daqui hoje sabendo interpretar tanto a razão de chance tradicional quanto a razão de chance com interação. Se você entendeu com interação, você vai entender sem interação, né? Tá bom? Quem escolher variável, vai dizendo aí no chat do tipo, eu vou naquela da idade, me avisa se vai comparar a idade com sexo ou idade com classe, tá? Eu vou até rodar aqui esse modelo só para a gente ver individualmente qual delas era a mais significativa. Eu vou deixar aqui na tela, né?
Essa aqui dos siblings não foi significativa sozinha, né? Tinha a idade, sexo masculino e a classe, né? Mas eu não sei qual que eu deixaria para fazer com idade, né? Para simplificar, porque teoricamente eu podia fazer com três variáveis, com a interação de três, mas eu estou fugindo disso aqui. O importante é vocês saberem fazer, entender a regra geral, que depois vocês vão entender qualquer caso particular. Qualquer dúvida, não fique empacado, tá, gente? Tentem fazer. E vão me dando informações. Vou só ajustando algumas coisas aqui, porque alguns eu já sei que vão aparecer, né? A primeira comparação que a gente vai fazer é a classe, né? Versus a sexo. Então, eu vou escrever só um modelo geral, porque esse aqui todo mundo vai ter que fazer, né? A primeira classe é a base e o sexo feminino é a base também. Então, a gente tem, né? O nosso modelo vai ser ln de π1 menos π, eu estou omitindo os i's na história. Ele é beta 0 mais beta 1 sex, se você botar dessa forma aqui, mais beta 2 P2 mais beta 3. Esse aqui já vai dar muito pano para manga, né? Beta 2 P2 mais beta 3 da classe da terceira classe, né? Eu estou chamando P, é porque era P-class, né? Então eu estou chamando aqui de P2 e P3. Só que agora tem que vir as interações, né? Mais. Vai ser aqui beta 4. Sex vezes P2. Esse aqui já vai dar bastante coisa. Mais beta 5 vezes sex vezes P3. Eu não estou fazendo aqui interação, não tem entre P2 e P3, né? Porque é a mesma variável. Mas então, vamos ver aqui. Deixa eu não esqueci de nada, né? O sexo, a classe 2, a classe 3, sexo com classe 2 e sexo com classe 3. Eu vou colocar aqui uns modelos diferentes. Esse daqui, modelo sexo e classe. Esse daqui vai ser, botar o sexo na frente. Vou tirar o resto. Vou rodar isso aqui.
Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu não botei a interação. Vamos botar a interação, vamos torcer para ser significativos. Ó, tem uma aqui que foi significativa, né? Mas a outra não. Enfim, deu uma confusão aqui esses coeficientes, mas é mais ou menos isso aqui que eu tinha feito lá. Beta 0, beta 1 do sexo masculino, beta 2 da segunda classe, beta 3 da terceira classe, beta 4 do masculino com classe 2 e beta 5 masculino com classe 3. Deixa eu ver se está batendo aqui. Tá batendo. Todo mundo entendeu isso que eu estou fazendo aqui no quadro? Essa interação aqui entre classe e sexo? Entendendo por que que eu tive que botar um beta 3, um beta 4 e um beta 5 na história? É porque uma das variáveis tinha 3 categorias, né? Então você tem que fazer a interação entre as categorias. Tudo bem? Então tá. Agora a questão é essa. Como que interpreta esses coeficientes aqui? Se você aplicar um exponencial nesses caras aqui, como que você interpretaria? Deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui para já colocar o exponencial na história. Modelo SP coeficientes. Se a gente aplicar um ESP aqui na frente, aparece aqui. Ótimo, aqui já estão os expoentes. É isso aqui que a gente precisa. Como que interpreta esses números aqui? Essa é que é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês conseguem interpretar esses números aqui? Vocês podem ir tentando, tá? Pode colocar no chat. A gente pode fazer um por um para tentar interpretar o 30, o 0019, o 038, o 003, o 083 e o 8.13. Vai ficar difícil, mas vamos tentar fazer juntos aqui. O segundo aí eu deixo um tempinho para vocês fazerem. Tá? Então, vamos tentar interpretar junto aqui. Imagina que eu fiz esse modelo, né? Estou botando ele aqui. Cadê aqui em cima? Eu acabei de rodar o modelo que está marcado aqui, tá? Sobrevivência no Titanic, sexo e a classe da pessoa. E aqui estão os coeficientes das variáveis que eu coloquei, né? Então, ficou beta 0, depois beta 1 vezes sexo, indicador de sexo masculino, mais beta 2 indicador da segunda classe, beta 3 indicador da terceira classe, beta 4 produto do indicador do masculino com classe 2 e o beta 5 é o indicador do masculino vezes a indicador da terceira classe. Como que interpreta? Então, vamos tentar esse 30 aqui. O que é o 30.333333 e assim por diante? O que representa esse número? 30.33. Escrevam aí no chat o que representa esse número. Lembrar do modelo, ele é escrito assim, tá? O que é o intercepto desse modelo? Tentem escrever aí que é o 30.33. A equação de novo, acho que na equação ajuda mais, né? Para chegar no beta zero, o que tem que acontecer para interpretar ele?
pegar os coeficientes aqui, 3, né? Tá. Vai ser bem interessante essa análise, tá? Alguém se arriscou? Vamos ver. Chance de sobrevivência sendo da primeira classe e mulher. Perfeito. Vamos olhar aqui, ó. O que que é o beta zero, né? O beta zero, isso aqui é log chance, né? Então, o beta zero é a log chance de sobrevivência de quem? De uma situação em que o beta um sumiu. Para o beta um sumir, tem que ser mulher, ok? Para o beta 2 sumir, não pode ser da segunda classe. Para o beta 3 sumir, não pode ser da terceira classe. Então, se você colocar 0, 0 e 0 aqui, ou seja, não é do sexo masculino, não é da segunda classe, não é da terceira classe, o beta 4 e o beta 5 vão sumir também, porque vai ficar 0 vezes 0, 0 vezes 0. Então, quem é o beta 0? É a log chance de sobrevivência para mulheres da primeira classe. E o que que é o ESP de beta zero? Desculpa, não é a log chance, aí é só a chance de sobrevivência de mulheres da primeira classe. Agora é difícil na nossa mente falar de uma chance de 30, né? Qual é a tua chance de sobreviver? 30. O que que representa a chance de 30? Na mente de vocês, isso faz algum sentido? Eu falar, qual é a chance de você sobreviver? Ah, minha chance é 30. Como assim que a sua chance é 30? Não é esquisito isso? Qual é a melhor maneira de olhar para esse 30,33? Transforma ele em probabilidade, tá? O 30 é a chance, certo? Mas como é que calcula a probabilidade? Você tem que fazer ESP desse 30, né? É o ESP do 30,33 aqui, dividido por 1 mais ESP de 30,33. Não era para ter dado positivo. Eu tenho um a mais aqui, né? Agora sim. Olha quanto é que deu isso. Tá? É um exatamente? Não, não é um exatamente. Tá? Mas é praticamente um. Pelo menos com os dados dessa base que a gente tem aqui, esse valor aqui desse intercepto está dizendo que mulheres da primeira classe praticamente sobreviveram todas. Praticamente sobreviveram todas. Não é tudo, mas praticamente todas sobrevivem. A chance de sobreviver é praticamente. A probabilidade de sobreviver é praticamente 1. Todo mundo entendeu isso? Não seria sem o ESP? Ah, sim! Por isso, né? Por isso que ficou feio demais, né? Eu peguei o valor errado aqui, gente. É ESP de beta zero, mas o beta zero não é 30. Quem é o beta zero? Vamos pegar. Mas vai dar alto igual. O beta zero é o 3, né? Ah, agora sim. 3,41. Desculpem. Ainda bem que o Rodrigo está na aula aqui, senão eu tava complicada a minha vida aqui. Vamos lá. Agora sim. Olha lá. Não é tanto, né? Mas é bastante. 0,968. Praticamente 0,97. Continua sendo alta, mas não foi tão extremo quanto eu estava interpretando antes, que eu estava botando o número errado aqui dentro. Tá? Já estava o exponencial. Eu tinha esquecido disso. Ok? 0,968 é a probabilidade de uma mulher da primeira classe sobreviver. Todo mundo entendeu? Foi? Esse foi só o primeiro, né? Esse foi o mais fácil. Vamos agora interpretar outras coisas. Como que a gente faz para interpretar o beta 1? O beta 1, vocês lembram daquilo, né? Isso aqui, se não tivesse interação, qual seria a interpretação do beta 1? Desculpa, do ESP de beta 1, né? Esse aqui é o ESP de beta 1. Não posso confundir, né? Aqui já está no exponencial. Tá.
0,019. Qual é a interpretação do beta 1 se não tivesse interação? Isso daqui seria, né, a chance de um homem sobreviver é 0,019 vezes a chance de uma mulher sobreviver ao naufrágio do Titanic, certo? Só que agora não é mais isso porque eu tenho interação. Para minha conta dar exatamente ESP de beta 1, o que eu preciso que aconteça, né? Se você fosse comparar homens com mulheres, como é que ia ficar aqui homens com mulheres? Eu vou colocar embaixo para a gente tentar enxergar aqui, tá? Eu vou fazer de uma maneira meio didática, tá? Vai ficar, né? Para o homem, vamos botar aqui, ó. Para o homem e para a mulher, tá? Para o homem vai ficar o beta 0, vai ficar o beta 1, aí o resto aqui vai ficar mais beta 2P2 mais beta 3P3, depois mais beta 4P2, porque o sexo assumiu o valor 1, e mais beta 5P3. Todo mundo entendeu aqui? Esse de cima? Quando você faz para homem, esse sexo aqui assume o valor 1, então fica só beta 1. Esse sexo assume o valor 1, então fica beta 4P2. E esse sexo assume o valor 1, fica beta 5P3. E para mulheres, o que vai acontecer? É quando o sexo é igual a zero, né? Vai ficar o beta 0, né? Mais vai ter o beta 2P2 mais o beta 3P3 mais os outros dois vão ser zero. Ok aqui? Todo mundo entendeu? Quando você fizer a chance do homem, é essa aqui. A chance da mulher, a log chance, né, do homem é essa aqui. A log chance da mulher é essa aqui. Quando você faz a divisão de um pelo outro, né, na escala exponencial, o que vai acabar acontecendo? Vai cortar os beta zeros, vai cortar esse beta 2 aqui, vai cortar esse beta 3 aqui, mas vai sobrar esse beta 4 e esse beta 5 aqui, certo? E aí você vai ter que pensar, né? Para assumir o beta 4 e o beta 5, o P2 tem que ser zero e o P3 tem que ser zero, certo? Todo mundo entendeu? Então, o que vai acontecer aqui, né, é que vai ficar simplesmente, né, ESP de beta 1, né, no fim das contas, né? Deixa eu botar uma linha aqui para. Vai ficar ESP, essa linha não é de divisão, tá? Deixa eu botar aqui em azul. Vai ficar ESP de beta 1 mais beta 4 P2 mais beta 5 P3. Certo? Então, como é que faz para o beta 4 e beta 5 ser zero? Ele não pode ser nem da segunda classe, nem da terceira. Tem que ser de qual classe? Da primeira classe. Então, o que representa o ESP de beta 1? O que é o ESP de beta 1, então? Como que você interpreta para mim ESP de beta 1? Vê se alguém escreveu aí. Escrevam aí para mim. Dado isso que eu falei, o que é o ESP de beta 1? Qual é o número dele? Vamos pegar o número lá. O número é 0,01926, né? 0,01926. Esse aqui é 0,01926. Então, como é que eu interpreto esse cara aqui?
Chance de sobrevivência sendo homem da primeira classe? Não. Não é isso. É uma razão de chance que a gente fez. Tá? O do beta zero eu não fiz razão de chance. O do beta zero eu só substituí as outras variáveis por zero. Agora aqui eu fiz uma razão de chance. Então, eu fiz aqui, ó. Quando eu fiz esse negócio aqui, ó, eu estava colocando no numerador a chance de um homem sobreviver e no denominador a chance de uma mulher sobreviver. A razão de um pelo outro deu isso aqui, ó. Essa daqui foi a razão de chance de sobrevivência dos homens. Para dar ESP de beta 1, eu tive que fazer P2 e P3 igual a zero. Então, isso que está aqui é uma razão de chances de sobrevivências de homens, mas num caso particular. Qual é o caso particular? Como é que eu escreveria isso? Tem que falar naquela mesma interpretação lá de chance que a gente fazia antes. Deixa eu ver. Ó. Chance de sobrevivência dos homens da primeira classe em relação às mulheres. É isso. Mas vamos pensar uma maneira, vamos interpretar o número que está aqui. Ó. Como que eu interpreto 0,01926? Esse número aqui é aproximadamente quanto? Isso aqui, para facilitar a interpretação, vamos assumir que isso aqui é aproximadamente 0,02. Como que interpretaria 0,02? Alguém ligou o microfone, quer falar? Quem está com o microfone ligado aí, gente? Vai falar? Não? Então vamos lá. Se ninguém vai falar, então vamos lá. Se não tivesse interação, como é que interpretaria isso aqui? A chance de um homem sobreviver ao Titanic é 98% menor que de uma mulher, se não tivesse interação. Tendo interação, como é que foi que eu fiz para chegar nesse 002 aqui? Qual foi a restrição que eu botei aqui? Como é que ficaria então a interpretação? Ninguém vai tentar? Então, vou escrever no chat, tá? Vou ajudar vocês aqui. A chance de sobrevivência de um homem. Tá ali. É o que o Rodrigo escreveu. Sendo da primeira classe, a chance de sobreviver sendo homem é 98% menor que a chance sendo mulher. Perfeito. Tá? Não tem nada para comentar adicionalmente em relação ao que o Rodrigo escreveu. Todo mundo entendeu? Para as pessoas que são da primeira classe, a chance de sobrevivência, né, dos homens, ela é 98% menor do que a chance de uma mulher sobreviver. Agora, eu pergunto para vocês, tá bom, e se a pessoa fosse da segunda classe? Qual seria a chance de sobrevivência dos homens, só que na segunda classe e na terceira classe? Vamos fazer isso? Esse daqui, ó, tá? Foi na P1, para pessoas da primeira classe. Como que ficaria para pessoas da segunda classe? Vamos ver. Quando a pessoa é da segunda classe, a razão de chance foi isso aqui que a gente encontrou, né? Para quem é da segunda classe, vai ficar ESP de beta 1 mais beta 4 P2, que no caso vai ser 1, mais beta 5 vezes 0. Para quem é da segunda classe, então, é ESP de beta 1 mais, qual é o coeficiente? Beta 4. ESP mais beta 4. Todo mundo entendeu o que eu acabei de fazer aqui?
Essa é a razão de chance para homens, né, comparando com mulheres, tá? Se eu fizer P2 e P3 igual a 0, eu tenho a primeira classe. Se eu fizer P2 igual a 1 e P3 igual a 0, eu tenho a segunda classe. E se eu fizer P2 igual a 0 e P3 igual a 1, eu tenho a terceira classe. Vamos botar esses coeficientes aqui. Vamos botar da segunda classe e vamos botar da terceira classe. Vamos ver quanto é que dá isso? Deixa eu pegar aqui no R quem são os coeficientes. Espera aí. Esse aqui, eu vou chamar isso aqui de F1, tá? F1 tá aqui. Esses aqui são os coeficientes. Então, eu preciso de ESP, de coef 1, é o não, não é intercepto, não. É o beta 1 mais o beta 5. Beta 1 mais beta 4. Então, vai ficar, é o coef 2 mais, né, aqui beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Então, é 1, 2, 3, 4, é o 5 aqui. coef 5. E, para quem é da terceira classe, aqui ficava o coef 6. Esse aqui são os números, né? Então, 0.016 deu aqui. 0.016 e o outro deu 0.156. Eu vou botar 0.16 só para facilitar a minha interpretação aqui. Eu vou botar assim, ó. Eu vou botar aproximado só para a gente falar números mais fáceis, tá? Esse 0.016 eu vou deixar. Tudo bem, eu vou deixar esse aqui 0.016, né? Não tenho muito o que fazer. Mas esse aqui eu vou deixar 0.16, tá? Ok assim? Vamos tentar interpretar agora esse daqui, ó, tá? Como é que fica esse daqui? Como que eu interpreto esse 0.016? A gente interpretou esse 0.019, tá? A gente aproximou isso aqui para 0.02. Esse aqui eu não vou poder aproximar, né? Senão vai ficar igual o de cima, né? Se eu aproximar isso aqui para 0.02. Mas vamos tentar fazer a interpretação. Esse daqui é para quem é da segunda classe e esse daqui é para quem é da terceira classe. Então, tentem fazer aí. Qual é a interpretação do 0.016? Com base no que o Rodrigo escreveu. Olhem o que o Rodrigo escreveu ali. Como é que ficaria a interpretação para esse segundo valor que a gente achou aqui, 0.016? Qual é a interpretação dele? Primeiro você tem que fazer quanto que isso aqui é de redução, né? Uma coisa que está multiplicada por 0.016 é como se ela fosse 98,4% menor, certo? Tudo bem? Esse aqui de cima era 98,1, né? Mas a gente aproximou para 98. Esse aqui eu não vou aproximar, vai ficar 0,984. Tudo bem? Então vamos lá. Se o Rodrigo não for escrever, eu vou copiar o dele aqui, tá? Vou copiar o dele e vou colar aqui. Faz conta que eu sou o Rodrigo. Então vamos lá. Sendo da segunda classe, a chance de sobreviver sendo homem é 98,4. É isso? 98,4. Espera aí. É, né? 98,4% menor do que a chance sendo mulher. Foi isso aqui que a gente chegou. No anterior, era 98,1, tá? Essa diferença ficou muito próxima ali. Pode ter sido
pela questão da amostra que a gente pegou, tá? Agora, o que acontece quando a gente compara a terceira classe? Olhem a terceira classe. Com base no que eu escrevi ali, e no que o Rodrigo escreveu, como é que ficaria para a terceira classe essa razão de chance? Esse 0,016. Façam aí. É exatamente o que o Rodrigo fez e o que eu fiz copiando do Rodrigo, só que agora para a terceira classe. Como é que ficaria? Vou copiar aqui de novo. Se vocês não vão botar, eu vou botar. Sendo da terceira classe, a chance de sobreviver sendo homem é 86% menor que a chance sendo mulher. Ou seja, vocês concordam que na terceira classe, o fato de ser homem ajudou você a morrer, mas ajudou menos. Ajudou. Botei 86. O que é 86, gente? Tô doido. Tá errado, né? Não é 86. Obrigado, Mariana. 84. Agora sim. Tá? 84% menor que a chance sendo mulher. Vocês estão vendo que na terceira classe, a diferença de homens e mulheres não foi tão acentuada quanto na primeira e na segunda classe. Na primeira e na segunda classe, o fato de ser homem já fazia com que a sua chance de sobrevivência fosse aproximadamente 98% menor que a das mulheres. Até na segunda classe, acabou sendo mais provável do homem morrer do que na primeira, né? Por algum motivo deu ali, mas é uma diferença na terceira casa decimal. Então, não vou me preocupar tanto. É como se fosse a mesma coisa. Primeira e segunda classe, o homem tinha 98% de chance de menor de sobreviver do que as mulheres. Agora, na terceira classe, já não foi tanto, caiu para 84%. Ou seja, na terceira classe morreram mulheres também, certo? O fato de ser homem e mulher não fez tanta diferença, mas ainda faz muita diferença, porque a dos homens era 84% menor. Conseguiram entender a interpretação? Mas notem que para fazer a interpretação da terceira classe e da segunda classe, não tem um coeficiente para isso. Eu fui obrigado a fazer uma combinação de coeficientes. Eu tive que juntar beta 1 com beta 4 para olhar a segunda classe e tive que juntar beta 1 com beta 5 para olhar a terceira classe. Conseguiram ver? E aí, gente? Deixa eu ver se tinha mais algum coeficiente aqui que era interessante de. Vamos tentar interpretar um qualquer aqui, né? Esses da interação são os acréscimos, tá? Vamos tentar interpretar esse terceira classe aqui. Como que eu chego no ESP de beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, né? Eu quero estudar então o efeito de ser da terceira classe em relação à primeira classe, tá? Esse aqui é o efeito principal. Eu quero ver o efeito de ser da terceira classe em relação à base, que é ser da primeira classe. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos botar aqui. Deixa eu ver que horas são, gente. 11h46. Ainda tinha o outro para fazer, né? Não vai dar tempo. Mas acho importante a gente gastar uma parte da aula para fazer isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então eu vou mudar isso aqui. Já está gravado, eu vou mudar esse troço aqui. Então eu vou apagar isso aqui tudo. E agora eu não vou mais comparar homens e mulheres. Eu vou comparar terceira classe, tá? Com pessoas da primeira classe. Ok? Então vamos lá. Uma pessoa que é da terceira classe, qual é a chance dela sobreviver? Vai manter, né? Eu estou só anotando. Eu sei que é exponencial, tá? Mas vai sobrar o beta zero. Vai depender aqui, né, do sexo dela. Depois, se ela é da terceira classe, o P2 é igual a zero. Então, esse aqui não entra.
O P3 entra, porque ela é da terceira classe, então vai ficar mais beta 3 mais, né? Aí esse aqui, se ela é da terceira classe, o P2 é zero, então esse termo todo aqui zera. Mas se ela é da terceira classe, o beta 5 fica. Vai ficar aqui mais beta 5 vezes o sexo. Essa é a chance de sobrevivência de uma pessoa da terceira classe, tá? E qual é a chance de sobrevivência de uma pessoa da primeira classe? A chance de sobrevivência de uma pessoa da primeira classe vai depender do beta 0, vai depender do beta 1 sex, e o resto é tudo zero. Que P2 é zero, P3 é zero, P2 é zero, P3 é isso aqui. Ó. Chance de uma pessoa da terceira e aqui chance de uma pessoa da primeira. Se você fizer a razão de uma pela outra, o que vai acontecer? Vai cortar o beta 0 e vai cortar o beta 1 sex, vai sobrar somente beta 3 mais beta 5 sex. Então, vai ficar... Quando você fizer a razão de chance vai ficar simplesmente beta 3 mais beta 5 sex. Todo mundo entendeu o raciocínio que eu fiz aqui? Conseguiram entender? Eu sempre escrevo assim para tentar enxergar, tá? Pensa, eu quero olhar a interpretação do coeficiente beta 3. Ele é o efeito principal da terceira classe. Então, eu vou comparar terceira classe com primeira. Eu quero ver o efeito dessa variável aqui. Terceira com a base. Então, para eu fazer essa comparação aqui, né? Então, eu pego P2 e faço P2 igual a zero. Dá essa expressão aqui. E quando eu quero olhar P1, eu tenho que fazer P2 e P3 igual a zero. Dá essa expressão aqui. A divisão de um pelo outro dá isso aqui. Então, agora eu tenho duas razões de chance que me interessam aqui. Então, vamos apagar esses números aqui todos. Vamos tirar isso aqui. Deixa eu tirar esses caras todos aqui, porque agora só tem a comparação de para sexo. Não tem mais tudo isso daqui. Então, apaga isso aqui também. E apaga esse aqui também. Então, o que eu tenho agora? Eu só tenho dois casos. Quando o sexo é 1 e quando o sexo é 0. Certo? Então, eu vou ter o caso do ESP de beta 3 quando sexo for igual a 0. Quem é ESP de beta 3? Vamos ver lá quem é ESP de beta 3. ESP de beta 3 é isso aqui, 0,033. Vou arredondar. E quem é o outro caso, né? Quem é ESP de beta 3 mais beta 5. ESP de beta 3 mais beta 5. Vamos olhar aqui a conta que eu tinha feito ainda agora. ESP de beta 3 mais beta 5. Que coeficiente que é esse? O beta 3 é 1, 2, 3, 4. É o 4 e o 6. Então, aqui é 4 e aqui é 6. 0,27 aproximadamente. 0,27. O que foi o primeiro que eu fiz aqui? Esse daqui é a razão de chance de sobrevivência de pessoas da terceira classe em relação à primeira classe para mulheres. E aqui é para homens. Interpretem para mim esses valores aqui.
Como que interpreta ESP de beta 3? O valor de ESP de beta 3 foi 0,03. E esse daqui foi ESP de beta 3 mais beta 5. 0,27. Como que interpreta isso daqui? Esperando aí. Dá uma olhadinha aqui só para confirmar. Quem é o coeficiente 4, né? E quem é o coeficiente 6? 2,09, tá? Que são esses aqui mesmo, tá bom. Cadê os exponenciais? 0,032, tá lá arredondado. E o outro tá tudo certo. Vamos lá. Sendo homem e sendo mulher, né? Sendo homem, a chance de sobreviver sendo da segunda classe é 96 menor, não, é da terceira, tá? Tudo aqui é da terceira classe, tá, Rodrigo? Deixa eu ver o que que o Luiz Felipe botou. Ele interpretou sendo mulher. Peraí, vamos dar uma olhada aqui o que eu tinha escrito. Aqui, né? Sendo mulher, então, ok, sendo mulher, a chance de sobreviver na classe 3 é 96,7, que é a diferença aqui, né, para 100. É 96,7% menor do que a chance de ser da classe 1, do que a chance de sobreviver sendo da classe 1, né? Na classe 3, tá quase perfeito aqui. As duas têm pequenas correções. Eu vou só pegar aqui a do Luiz Felipe e vou escrever uma pequena correção nela aqui, do que a chance na classe 1. Vou trocar aqui o finalzinho do que você escreveu, tá, Luiz Felipe? Peguei o que você escreveu e troquei lá no final o de ser da e botei a chance. Eita, gente, não, 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 volta lá, volta lá. Tem um D a mais ali. A chance, o de ser da troca por na. Agora sim. O último que eu escrevi aqui, tá? Sendo mulher, a chance de sobreviver na classe 3 é 96,7% menor do que a chance de sobreviver na classe 1, na primeira classe. Todo mundo entendeu? É esse último que eu fiz aqui, tá? Agora, dado isso que eu acabei de escrever aqui, baseado no que o Luiz Felipe fez, como que faria isso para esse 0,27 aqui? O que muda? Muda duas coisinhas só. Vai mudar que é para homem e o valor, né? Esse aqui é interessante, né? Esse número agora final é interessante. Sendo homem da terceira classe, a chance de sobreviver era 73% menor em relação aos homens da primeira classe. Isso. Ou o que o Luiz Felipe botou, sendo homem, a chance de sobreviver na classe 3 é 73% menor do que a chance na classe 1. Tá? Então vejam que coisa curiosa isso, né? Dado que morreram mulheres e dado que morreram crianças da terceira classe, porque isso aconteceu no Titanic, né? A grande verdade é que não era para ter sobrevivido homem nenhum, né? Pela quantidade de bots que tinha lá, só era para ter sobrevivido, de repente, alguns homens que ajudaram a conduzir os barcos, né? Porque isso aconteceu lá na época. Mas o fato de ser da primeira ou da terceira classe também foi crucial para a morte dos homens, né? Então, realmente, ser da terceira classe, ser homem e ser adulto, a chance de você ter sobrevivido ao Titanic foi quase zero, né?
E naquela época acho que ainda existia um pouco, né? Aquela coisa, e vamos tentar deixar sobreviver tais e tais pessoas na frente. Talvez hoje em dia tivesse sido aleatória essa quantidade de morte aqui, teria sido cada um por si, né? Não sabemos como seria. Mas enfim, o importante é que teve muita diferença da primeira para a terceira classe e nos sexos também, certo? Vocês veem que, apesar de tudo, as mulheres, né? Tiveram uma diferença também entre a primeira e a terceira classe, e os homens também tiveram, mas como os homens acabaram morrendo mais na primeira classe e na terceira, essa diferença acabou não sendo tão drástica. Para a mulher, não. As mulheres da primeira classe praticamente não morreram. Mulheres da segunda classe praticamente não morreram. Então, basta morrer algumas na terceira classe que já faz uma diferença brutal. Agora, homem não. Homem morreu em todas as classes de tudo que foi forma, mas ainda assim teve uma diferença muito grande também entre a terceira e a primeira, tá? Ok? E assim dá para fazer a interpretação de todos os coeficientes aqui. Não dá para a gente ficar fazendo para cada um. O mais importante são os efeitos principais, né? E você entender essas diferenças que geram. E a minha recomendação é sempre faça isso aqui, ó. Sempre escreva a equação do modelo e quando alguém quer fazer uma comparação de razão de chance, pensa, quer comparar o que com o quê? Homem com mulher? Faz. Chance para homem, chance para mulher. Divide um pelo outro e vê o que dá. Ah, quero comparar terceira classe com primeira classe. Faz a chance da terceira classe dividido pela chance da primeira classe. Você vai ver o que vai cortar. E aí, no final, o que não cortar, né? Quando tiver interação, sempre vai ficar a outra variável aqui. Se não tivesse interação, esse beta 5 não estaria aqui. Teria dado simplesmente ESP de beta 3, se não tivesse interação, certo? Então, a interpretação, quando não tem interação, é o ESP do coeficiente. Quando tem interação, vai depender. Em alguns casos é o ESP do coeficiente, em outros é o ESP do coeficiente mais o acréscimo, que é outro coeficiente, é um coeficiente da interação. Então, todos os coeficientes de interação, eles dão acréscimos nessas log chances, ok? Nas log razão de chances, né? Ok? Conseguiram entender? É meio-dia já, tá? A gente pode começar a aula que vem fazendo o outro caso, mas eu queria só rodar aqui para a gente tentar enxergar os números que a gente quer interpretar na aula que vem, tá? Eu vou comparar com sexo só para facilitar a nossa vida, tá? Não sei, talvez dê tempo. Vamos botar aqui, de repente dá tempo. Aqui é sexo e classe, agora eu vou fazer sexo e idade, tá? Então ficou sexo e age. Então eu vou trocar isso aqui para age e SA. Então vamos rodar isso aqui. Olha só. Esse daqui, se você considerar 5%, até foi significativo, né? Vamos assumir que foi tudo significativo aqui, tá? Esse daqui, ó, é o modelo que tem sexo masculino, a idade da pessoa e a interação de sexo com idade, tá? Então, vamos tentar rapidamente aqui, falta 10 minutos, vamos tentar rapidamente interpretar esse beta 3 aqui, ó, que é o da idade, tá? Então, vou fazer o exponencial dele aqui, ó. Então, é modelo SA, vou dar aqui, aqui. Vamos interpretar esse daqui, ó, 1,02. Como que interpreta 1,02? Vê se vocês conseguem fazer isso de cabeça. Vamos ver se vocês conseguem. Se não tivesse a interação, como que seria a interpretação se não tivesse interação? Seria para cada ano a mais na idade de uma pessoa, né? A chance dela sobreviver é quantos por cento maior
Ela aumenta quantos por cento? Ou diminui, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Engraçado, né? Deu positivo? Espera aí. Interessante, né? Aqui está dando positivo esse número. Aí começa a interpretação a ficar doida, tá? Porque quando faz sem interação, isso aqui era negativo, né? Agora eu fiquei até curioso. Deixa eu rodar rapidinho aqui. Deixa eu ver. Sem interação. A interação, se era positivo ou negativo, era positivo. E se eu olhasse só a idade? Aí era negativo. Olha que coisa curiosa, né? Mas enfim, fomos obrigados a interpretar da maneira que está dando aqui. Qual é a interpretação? Eu nem vou tentar então interpretar separado, porque não tá legal. Vamos tentar interpretar esse 1.023 aqui. Isso aqui é 2,3% maior. O que que é maior? E quem é a base? Quem que eu estou comparando aqui? Vocês querem que eu escreva? Que é sexo e idade, né? Acho que vocês querem que eu escreva, né? Ah, não, alguém tentou lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se mais alguém tentou. Tá. A cada acréscimo na idade, a chance de morrer, não, é a chance de sobreviver, aumenta em 2%. Aí o que o Lucas interpretou é se não tivesse interação, né? Só que aqui tem interação. Como tem interação, tem que pensar qual é a interação que a gente está olhando. É o caso da mulher. Não, tá tudo bem, tá quase, quase certo. Juntando a sua resposta com a do Rodrigo, dá a resposta certa. Ou seja, para as mulheres, né, cada acréscimo na idade, a chance de sobreviver aumenta 2,3% para as mulheres. Ok? Agora, só de curiosidade, eu vou escrever aqui para a gente ver a do homem, né? Vamos botar a do homem aqui na história, né? Então, eu tenho. Deixa eu ver que horas são, dá tempo. ln de π sobre 1 menos π. Esse daqui vai ser beta 0 mais beta 1 sex mais beta 2 age mais beta 3 sex age. Espera aí que fechou isso aqui. Fecha esse negócio aqui. Sai, gente. O que que eu fiz aqui, gente? Some esse troço. Eu não quero nada disso aqui. Gente, como é que eu tiro isso aqui? Agora eu tô me sentindo totalmente cringe ao quadrado. Vamos lá. Sex age. Então vamos lá. Vamos dar aqui um full screen. Pronto. Aqui. Esse daqui é o modelo. Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes lá. Vamos pegar a chance para pessoas com a idade, com o age mais um, né? Pessoas que são mais velhas em relação às pessoas que são mais novas, né? Age de referência. Então vai ficar o beta 0 mais o beta 1 sex. Esse aqui fica igual, né? Esse daqui fica beta 2 age mais 1. E aqui vai ficar beta 3 sex age mais 1. E embaixo, né, para pessoas da idade normal, é exatamente isso aqui. ESP de beta 1 sex mais beta 2
não é sex. É age mais beta 3 sex age. Quando você fizer um pelo outro, né? O que vai acontecer? Quando você for fazer a razão aqui, vai cortar uma galera, né? Vai cortar esse com esse com esse, vai cortar esse com esse todo e vai cortar esse com esse todo. Então, vai ficar simplesmente ESP de beta 2 mais beta 3 vezes sex. Certo? É isso aqui que deu a razão de chance. Então, eu tenho dois casos, né? O ESP de beta 2 e eu tenho o ESP, ESP de beta 2 mais beta 3. Esse de cima é para mulheres e esse de baixo é para homens. Então, o das mulheres é esse aqui. 1.023. 1,023. E para homens, é a última conta que eu tenho que fazer, o último minuto. Eu tenho que fazer... É esse daqui, né? Na verdade, deixa eu chamar isso aqui de CoF2. Então, vai ser ESP de CoF2, 3. Esse aqui é o que a gente já tinha feito antes, né? Só que mais um CoF4. F2. 0.9981. 0.9981. Olha que interessante. Para mulheres, cada ano a mais na idade aumentava em 2% a chance de sobreviver. E para homens, cada ano a mais na idade reduzia a chance de sobreviver. Certo? Reduzia essa chance em quantos por cento? Pouco, mas reduzia, né? Então, se a gente aproximasse isso daqui para 0,998, seria reduzir em 0,2% a chance de sobrevivência. Todo mundo enxergou? Esse aqui foi interessante a gente ter feito, tá? Esse aqui foi interessante porque mostra que para mulheres, tá? Para mulheres, à medida que aumentava a idade, aumentou a chance de sobrevivência. Para homens, à medida que aumentou a idade, diminuiu a chance de sobrevivência. Estão vendo? Isso é o efeito da interação. Para sexo, muda o efeito da idade. Conseguiram entender? Eu vou deixar para a gente fazer um gráfico na aula que vem. Ou vocês podem tentar fazer em casa, mas eu queria fazer aquele gráfico que eu tinha comentado lá, né? Um daqueles, ele está aqui em cima. Deixa eu ver aonde que ele está. Cadê meu gráfico? Está aqui. Eu queria que vocês fizessem esse gráfico aqui. Idade, a probabilidade de sobrevivência para homens e mulheres. Fazer esse gráfico aqui e a gente começa dele na aula que vem. Tá bom? Fazer um agradecimento especial ao Rodrigo hoje, se não fosse ele, eu ia ter ensinado muita coisa errada aqui, tá? Tá bom?